Ninguém te conta isso, mas aprender a ser forte por si mesmo é a habilidade mais importante que você vai desenvolver na vida. Não por isolamento ou porque você não se importa com as pessoas, mas porque as batalhas mais decisivas ocorrem no silêncio da sua própria mente, onde ninguém mais consegue entrar. Marco Aurélio governou o maior império da antiguidade sob guerras, perdas e traições cotidianas. Toda noite ele abria seu diário pessoal, hoje conhecido como Meditações, não para a história, mas para manter a própria sanidade diante do caos. Dentro de você existe um santuário silencioso que nenhuma emoção externa consegue violar, nenhum cansaço consegue apagar e nenhuma crise consegue derrubar. Esse lugar é a sua razão. É a capacidade de observar o caos ao seu redor, respirar e decidir o próximo passo com clareza. Você nasceu com essa faculdade, mas muitas vezes permite que ela fique coberta de poeira, enquanto as reações impulsivas tomam o volante da sua vida. Isso fica evidente nas manhãs frias, em que o despertador toca e o corpo implora por mais descanso, ou quando a irritação surge diante de um atraso inesperado e você quer revidar de imediato. Quem está governando a sua vida nesses segundos? Marco Aurélio costumava se lembrar de que a força real reside na mente, não nas circunstâncias externas. Ele sabia que o império mais difícil de governar não era Roma, mas a própria alma. Quando você cede ao desânimo ou à raiva, você entrega a sua soberania interna para o acaso. Mas ao decidir agir, apesar da apatia, você descobre que é muito maior do que qualquer oscilação emocional temporária. Imagine a sua razão como uma rocha negra no meio de um oceano violento. As ondas batem contra ela dia e noite, quebrando-se em espuma e ruído. A rocha não luta contra a água, não grita de volta e não tenta afastar a tempestade. Ela simplesmente permanece. O céu se abre e a rocha continua lá intacta, lavada pela água, mas firme em sua base. Lembre-se de Epicteto, o filósofo grego que passou a juventude acorrentado como escravo, sem controle sobre seu próprio corpo ou seu destino físico. No entanto, ele compreendeu que seus senhores jamais poderiam acorrentar a sua mente ou ditar como ele escolheria encarar a sua realidade. Essa é a distinção definitiva entre reagir e responder. O homem reativo é uma folha seca levada pelo vento das circunstâncias. O homem forte é o vento que define o próprio rumo. A ação consciente não depende de sorte, mas de treino diário. Não espere que os tempos fiquem fáceis para demonstrar firmeza. É no silêncio da sua rotina diária, nas pequenas escolhas onde ninguém te aplaude, que o seu templo interno é erguido. Me conta aqui nos comentários. Em que momento do seu dia você sente que entrega o volante para a reação automática em vez da escolha consciente? Manhã, trânsito, trabalho. Uma palavra é suficiente. Eu leio cada comentário. Cada decisão que você toma deixa uma marca invisível não ao seu redor, mas na estrutura da sua própria alma. Cada pequena escolha, por mais insignificante que pareça no momento, é um tijolo que você coloca no edifício do seu caráter. A questão que você deve se fazer todas as noites antes de deitar a cabeça no travesseiro é muito simples. O que eu construí hoje me dá orgulho ou vergonha? Respeitar a si mesmo não tem relação com vaidade ou arrogância. É a recusa pacífica em trair os seus próprios valores, mesmo quando o mundo inteiro parece caminhar na direção oposta. Muitas vezes, a traição ao respeito próprio começa em pequenos silêncios. Quando alguém faz um comentário maldoso que fere seus valores e você ri apenas para não parecer antissocial, ou quando você sabe que deveria focar no trabalho, mas aceita um convite irrelevante por medo de ser excluído, você está dizendo a si mesmo que a opinião alheia vale mais do que a sua paz. Marco Aurélio governava cercado por intrigas políticas, tentações financeiras e traições de pessoas próximas. Ainda assim, ele retornava sempre à premissa escrita em suas notas. Nunca considere proveitoso para você aquilo que te force a quebrar a sua palavra ou a perder o respeito por si mesmo. Para ele, nenhuma riqueza externa justificava o empobrecimento da alma.
A verdadeira força não se manifesta na agressividade ou na pressa de provar o seu valor para os outros. Ela reside na serenidade de manter a dignidade quando tudo ao redor desmorona, em agir de acordo com o que é correto mesmo quando a mentira seria mais conveniente. Cada vez que você escolhe a integridade, em vez da conveniência, você assenta mais um tijolo sólido na sua fundação. Com o tempo, você ergue uma fortaleza que tempestade alguma consegue abalar. Epicteto nos ensinava que a liberdade real não é a ausência de amarras físicas, mas a ausência de correntes na alma. As correntes mais pesadas são aquelas que nós mesmos forjamos quando escolhemos agir contra nossa consciência para agradar quem nem sequer nos conhece de verdade. Viver com respeito próprio é quebrar essas correntes e caminhar com leveza. Existe uma autoridade que nenhuma circunstância pode confiscar de você: a escolha de como interpretar a realidade. Não estamos falando de otimismo ingênuo ou de ignorar a dor. Os estoicos eram homens realistas que enfrentavam pestes, crises financeiras e perdas dolorosas. A sabedoria deles consistia em compreender que entre o acontecimento e a sua resposta emocional existe um espaço. E é exatamente nesse espaço que reside a sua liberdade de escolha. Sêneca escreveu que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Costumamos multiplicar a nossa dor ao criarmos narrativas trágicas sobre o que nos acontece. Um atraso no trânsito se transforma num dia arruinado. Uma crítica recebida se torna prova de que somos incapazes. A realidade é neutra, mas a nossa mente a colore com tons de tragédia ou de aprendizado. Pense num dia de chuva forte. A mesma água que irriga os campos e traz a vida é a que gera reclamações na boca de quem esqueceu o guarda-chuva. A chuva é apenas chuva. Ela não tem a intenção de ajudar ou de atrapalhar. O que muda é a relação que cada pessoa estabelece com ela. Se você limpa o espelho da sua percepção, o mundo deixa de parecer um inimigo constante e passa a ser apenas o cenário onde você treina a sua virtude. Viktor Frankl, o neuropsiquiatra que sobreviveu à crueldade dos campos de concentração, declarou que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude diante de qualquer conjunto de circunstâncias. A imagem da rocha não é apenas poética. É uma instrução prática sobre como o sistema nervoso pode se relacionar com o estresse. Quando a rocha é golpeada pela onda, ela não absorve o movimento da água, permanece estrutural. E essa estrutura não vem de rigidez fria, vem de uma base que foi construída antes da tempestade chegar. Você não constrói a sua base no meio da crise, constrói nos dias calmos, com as escolhas pequenas, com a prática consistente de responder em vez de reagir mesmo quando a provocação é mínima. O treino diário que Marco Aurélio praticava não tinha plateia. Ele escrevia para si mesmo, num diário que nunca imaginou que o mundo leria. E é exatamente essa ausência de plateia que torna o treino genuíno. Quando você pratica a firmeza apenas quando alguém está olhando, você está performando, não construindo. A verdadeira fortaleza é erguida nos momentos onde ninguém vê. Na manhã fria em que você escolhe se levantar mesmo sem motivação, na provocação pequena que você escolhe não responder, na tentação que você recusa sem que ninguém saiba que resistiu. A distinção entre reagir e responder, que Epicteto viveu em condições extremas, tem uma aplicação cotidiana que vale nomear com precisão. Reagir é quando o estímulo e a ação acontecem quase simultaneamente, sem espaço para avaliação. Responder é quando existe um intervalo, por menor que seja, onde a razão tem chance de processar antes que o corpo haja. Esse intervalo não é natural para a maioria das pessoas, é treinado. E é treinado exatamente nas situações pequenas do cotidiano, onde a pausa de alguns segundos não custa nada além de desconforto temporário. Existe algo sobre a regra de fazer menos coisas com mais capricho que vai contra a cultura de produtividade que valoriza fazer mais, sempre mais. Mas Marco Aurélio, governando o maior império do mundo conhecido, entendia algo que a cultura moderna esqueceu: dispersão é o inimigo da excelência. Quando você tenta fazer tudo,
Você acaba fazendo tudo de forma medíocre, incluindo a sua própria presença mental. Escolher uma única ação essencial e executá-la até o fim, sem pressa, é uma forma de resistência contra a fragmentação constante que rouba a qualidade de tudo que você faz. O respeito próprio, que não se negocia, tem uma armadilha específica que merece ser nomeada. Ele frequentemente é confundido com teimosia ou rigidez. Mas a integridade genuína não é sobre nunca mudar de ideia. É sobre não mudar de valores fundamentais por conveniência. Você pode reconsiderar uma posição quando apresentado com argumentos genuínos. O que você não faz é abandonar o que sabe ser correto, porque é mais fácil concordar. Porque desagradar custa caro socialmente. Porque o silêncio é mais confortável do que a verdade. Cada pequeno silêncio onde você deveria ter falado, cada riso forçado diante de algo que feria os seus valores, cada convite aceito por medo de exclusão, são tijolos retirados da fundação em vez de colocados. E o efeito cumulativo desses pequenos silêncios não é imediato. É gradual. Você acorda um dia sem saber mais o que genuinamente pensa, porque passou tanto tempo ajustando a fala para agradar que perdeu contato com a própria voz interna. A reconstrução começa exatamente onde a erosão aconteceu. Nos pequenos momentos onde a verdade custa algo a ser dita. O exercício de perguntar todas as noites o que você construiu naquele dia não é sobre autopunição. É sobre criar um espelho honesto que você consulta com regularidade. Sem esse espelho, é fácil ir vivendo no automático, acumulando pequenas traições à própria integridade, sem perceber a soma. Com o espelho, cada dia se torna uma oportunidade consciente de adicionar mais um tijolo sólido, ou de reconhecer onde um tijolo foi retirado. E ajustar o próximo dia de acordo. A ideia de que nenhuma riqueza externa justifica o empobrecimento da alma tem uma aplicação que vai além de situações dramáticas. Não é apenas sobre grandes traições ou grandes compromissos éticos. É sobre as pequenas negociações cotidianas. O silêncio diante de algo errado para não criar desconforto, a concordância falsa para evitar conflito, o sorriso forçado diante do que deveria gerar uma resposta diferente. Cada uma dessas pequenas negociações parece inofensiva isoladamente, mas a soma delas é o que determina se você termina o dia com a sensação de ter sido você mesmo ou de ter sido uma versão editada para agradar. Existe algo sobre a serenidade que se constrói com a prática de responder em vez de reagir que vale nomear. Ela não é insensibilidade. Você ainda sente a provocação, ainda sente o impulso de revidar, ainda sente o calor subir pelo peito diante da injustiça. A diferença não está em deixar de sentir. Está em ter, entre o sentir e o agir, um espaço onde a razão tem chance de intervir. E esse espaço, treinado com consistência em situações pequenas, se torna disponível também nas situações grandes, quando mais importa. O templo interno que Marco Aurélio descrevia construindo nos momentos onde ninguém o aplaude tem uma característica importante. A sua solidez não depende de testemunhas. Você pode construir esse templo num apartamento vazio, numa rotina que ninguém observa, em decisões que ninguém mais vai saber que você tomou. E é precisamente essa ausência de plateia que torna o templo genuíno, porque elimina a possibilidade de estar performando força em vez de praticando força real. Existe algo sobre a diferença entre confiar nos próprios valores e impor esses valores aos outros, que é importante manter clara. O respeito próprio que não se negocia não é sobre julgar quem faz escolhas diferentes. É sobre manter coerência interna entre o que você acredita e como você age, independentemente do que os outros fazem ou pensam. Você pode respeitar profundamente caminhos diferentes do seu, enquanto ao mesmo tempo recusar abandonar o que sabe ser correto para você. A pausa de 3 segundos que separa o estímulo da resposta tem um efeito cumulativo que vai além de cada situação isolada. Cada vez que você pratica essa pausa, você está fortalecendo a via neural que permite a pausa. E com o tempo, o que começou como um esforço deliberado e desconfortável se torna mais automático,
mais disponível, mais natural. Não porque você parou de sentir o impulso de reagir, porque o espaço para escolher passou a existir com mais facilidade. E existe algo sobre carregar essas práticas ao longo do tempo que produz um resultado específico. Você deixa de precisar de motivação externa para agir corretamente. A pessoa que precisa de motivação constante está terceirizando a própria disciplina. A pessoa que construiu o templo interno age de acordo com os valores independentemente de como se sente naquele dia. Não porque suprime o que sente, mas porque construiu uma base sólida o suficiente para que o sentimento momentâneo não determine a ação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo num diário que nunca seria publicado, e ainda assim suas palavras atravessaram 2000 anos, porque capturavam algo universal sobre a condição humana. O conflito entre o que sentimos no momento e o que sabemos ser correto fazer. Esse conflito não desaparece com a prática. O que muda é a frequência com que a razão vence. E essa vitória da razão, repetida ao longo do tempo, é o que constrói a fortaleza que nenhuma tempestade externa consegue abalar. Existe uma pergunta que vale carregar com você ao longo do dia. O que está acontecendo agora está sob meu controle ou não está? E essa pergunta, quando praticada com consistência, vai filtrando o que merece a sua energia do que não merece. O trânsito não está sob seu controle. Sua reação ao trânsito está. A opinião que alguém tem sobre você não está sob seu controle. A integridade com que você age está. Essa distinção, praticada repetidamente, é o que constrói a rocha que não discute com a tempestade. E a última coisa que vale nomear sobre a mente que governa é que ela não nasce pronta. É construída exatamente como qualquer outra capacidade, com prática repetida, com erros corrigidos, com a paciência de saber que cada dia de treino conta, mesmo quando o progresso parece invisível de um dia para o outro. Marco Aurélio não nasceu estoico. Tornou-se estoico através de décadas de prática diária, num diário que ninguém mais leria, sobre como manter a integridade diante de cada nova aprovação que Roma trazia. Existe algo sobre a coragem de não buscar mais aprovação que vale nomear com precisão. Ela não significa parar de se importar com as pessoas. Significa parar de basear o próprio valor na variação constante de opiniões alheias. Você pode amar profundamente, cuidar genuinamente, manter relações próximas e ainda assim ter um centro de identidade que não depende da aprovação dessas pessoas para se manter estável. Essa é a diferença entre conexão genuína e dependência emocional disfarçada de relacionamento. A imagem do guardião que protege o templo interno é especialmente útil porque sugere algo importante. A proteção não é simplesmente esperar que ataques não cheguem. É ativa, vigilante, consistente. Cada dia traz novas oportunidades para abandonar os valores em troca de conveniência momentânea. E o guardião que você se torna ao praticar essa vigilância, dia após dia, é o que determina se o templo permanece de pé ou se desmorona lentamente sob o peso de pequenas concessões acumuladas. Marco Aurélio enfrentava generais que o traíam, senadores que conspiravam, guerras que se arrastavam por anos sem fim claro. E em meio a tudo isso, ele encontrava tempo, todas as noites, para retornar ao próprio centro através da escrita. Isso não era luxo de quem tinha tempo livre. Era prioridade absoluta de quem entendia que sem esse retorno diário ao centro, todo o poder externo que possuía não valeria nada. Porque um homem que perde a si mesmo, mesmo governando um império, perdeu tudo que realmente importa. Quando você finalmente confia na própria luz, algo muda na forma como você se relaciona com os obstáculos. Eles deixam de ser interpretados como provas de que você não é capaz e passam a ser vistos como parte do treino que toda fortaleza exige. Não há atalho para a solidez interna. Há apenas o caminho de prática consistente, retorno após cada tombo, e a recusa de abandonar o próprio centro mesmo quando o externo parece exigir que você o faça. E o que você vai descobrir, conforme pratica essas lições ao longo das semanas e meses,
é que a calma que você está construindo não é frieza. É a base sobre a qual toda a sua energia, toda a sua paixão, todo o seu cuidado genuíno pelas pessoas e pelas coisas que importam, pode operar sem ser sequestrado pela primeira tempestade que aparecer. A rocha não deixa de sentir as ondas. Apenas não se move com elas. Sêneca, nas cartas a Lucílio, deixou uma frase que resume todo o trabalho. A alma deve ser fortalecida por uma disciplina diária, pois a fortaleza mental não é um dom, mas um hábito. E hábito se constrói com repetição, não com intensidade ocasional. Não é o dia em que você se sentiu mais forte que define quem você é. É o dia comum, repetido centenas de vezes, em que você escolheu agir de acordo com os próprios valores, mesmo sem motivação especial. A diferença entre quem desenvolve essa fortaleza e quem permanece refém de cada circunstância externa não está em talento inato ou sorte de nascimento. Está na disposição de praticar, diariamente, as pequenas escolhas que parecem insignificantes isoladamente, mas que se acumulam numa estrutura sólida ao longo do tempo. Marco Aurélio não era diferente de você por natureza. Era diferente porque praticava todos os dias o retorno consciente ao próprio centro. Faça menos coisas a cada dia, mas faça cada uma delas com capricho absoluto. Essa regra de ouro de Marco Aurélio é simples na descrição e exigente na prática. Mas é exatamente nessa exigência que a fortaleza se constrói. Domine sua mente ou será dominado por ela. Esse é o equilíbrio estoico. E essa fortaleza não é destino, é processo. Construído um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um retorno de cada vez ao próprio centro. A rocha não discute com a tempestade, ela permanece sólida e inabalável. Para colocar isso em prática a partir de amanhã, lembre-se, escolha apenas uma única ação essencial e execute até o fim, sem pressa, ignorando o ruído das emoções secundárias. Epicteto nos lembrava: ninguém pode nos ferir a menos que nós permitamos. A ofensa só se torna real quando a sua mente a aceita. Halford Waldo Emerson escreveu que ser você mesmo num mundo que tenta constantemente te transformar em outra coisa é a maior de todas as conquistas. Essa conquista não traz medalhas, mas é a única que te permite olhar no espelho com tranquilidade no fim do dia. Quando você deixa de pedir permissão para existir, a sua presença se torna sólida. As pessoas começam a respeitar o seu silêncio porque sabem que ele não é hesitação, mas convicção. Escolho caminhar sob a minha própria luz. Essa frase, quando vivida de verdade, muda tudo. Toda noite, antes de deitar, pergunte: o que eu construí hoje me dá orgulho ou vergonha? E deixe que a resposta honesta guie o amanhã. Visualize quem te provoca como uma criança assustada expressando a própria dor. Em vez de erguer a voz, respire fundo, mantenha o olhar calmo, responda com a maior gentileza que puder. Se isso não for possível, escolha o silêncio absoluto. O seu foco não precisa de mais esforço, precisa de mais eliminação. A verdadeira ação, neste momento, é a inação de remover o supérfluo. E você é o único autor da sua história. Sinta o peso e a responsabilidade dessa verdade. Se você falha um dia, lembre-se: o único momento onde você pode de fato exercer a sua virtude é o agora. A rocha não discute com a tempestade. Ela permanece sólida e inabalável. Domine sua mente ou será dominado por ela. Esse é o equilíbrio estoico. Razão como estilo de vida. Virtude como força. Disciplina como caminho. Nos vemos no próximo vídeo. É no silêncio da sua rotina diária, nas pequenas escolhas onde ninguém te aplaude, que o seu templo interno é erguido. E esse templo, construído tijolo a tijolo, é o que sustenta tudo mais. A jornada continua sempre. Devagar, com cada escolha pequena e consciente, genuinamente muda. Devagar, com prática consistente, tudo genuinamente muda. Construído com paciência, um dia de cada vez. Tudo genuína. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu entregando a soberania interna ao acaso, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a construir a rocha que não discute com a tempestade,
a praticar o espaço entre o acontecimento e a resposta onde a liberdade real existe, e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma fortaleza interna que nenhuma circunstância externa consegue abalar. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que está deixando que cada contrariedade do dia roube a paz que poderia estar protegendo. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Pois, toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.